A paz de Jesus para todos. Amém? Queria que você abrisse aí a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 26 até o 29. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 29. Bom que a gente tem todo tipo de ajuda, né? Exatamente sobre isso que eu pretendo falar aqui. A gente tem a ajuda dos celulares, tem a ajuda do telão, do slide. Só assim agora ninguém se perde. Romanos 8, versículo 26, tem um título que diz a intercessão do Espírito. A palavra fala assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quantos santos de Deus eu tenho aqui? Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Só até aqui. Vamos orar mais um pouquinho, amém? Pai, em nome de Jesus, como o Naldinho falou aqui, libera a Tua palavra, Senhor. Libera a Tua palavra com autoridade, libera a Tua palavra com fluidez nesse lugar. Todos nós estamos aqui porque nós estamos sedentos por Tua palavra, Senhor. Que bom que a gente pôde desfrutar de um tempo aqui de adoração e ver o Senhor manifestando dons, manifestando os Teus sinais. Mas nós continuamos pedindo pela Tua palavra, repreenda toda objeção, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer quietude interior, quietude exterior, principalmente a interior, Senhor, porque muitas das vezes ela não conturba muito mais do que a de fora. Que as nossas mentes, nosso coração estejam voltados aqui para a graça do Teu trono, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos dão amém? Como o Moisés falou, eu sei que todos nós ficamos acompanhando essa tragédia ali em Brumadinho, né? Ali em Minas Gerais. É uma questão muito difícil, porque indiretamente também nos assola, né? Nós somos humanos e, como seres humanos que somos, a gente fica muito triste em função de acontecimentos que são muito próximos de nós, né? Às vezes tem pessoas aqui que têm até os seus parentes que moram próximo ou no mesmo local e a gente sente a aflição. Eu sei que isso aí tomou a mídia desde sexta-feira, né? Se eu não me engano, e a gente vem acompanhando. Eu também acompanhei um pouco dessas reportagens, vi a aflição das pessoas porque estavam sem notícias e vi uma coisa também muito importante. Assim, eu tentei saber que grupo que era que estava fazendo uma ação, não consegui ver direito assim, porque acabou a reportagem, procurei na internet e não achei. Mas tinha um grupo de apoio que chamava Grupo de Abraço, talvez seja cristão. E o que essas pessoas faziam? Elas iam até as famílias das vítimas e as abraçavam. E enquanto elas abraçavam essas pessoas, você podia perceber pelo Espírito que mesmo sem as pessoas conhecer aquele grupo, elas se sentiam consoladas. Cheguei a achar um negócio estranho. Falei, nem conhece as pessoas. Mas tinha uma menina lá, parecia cristã, conforme eu falei, e ela abraçava uma senhora assim tão apertada, e as lágrimas da senhora caíam, como se estivesse verdadeiramente sendo consolada. Eu creio que ela foi consolada, amém? E aí, quando você traz essa reflexão, eu sei que precisamos fazer muita coisa.
para a vida dessas pessoas. Mas quando a gente passa por situações como essas, tão delicadas, eu penso que muitas das vezes, se tem uma coisa importante a se fazer, é abraçar essas pessoas, é consolar essas pessoas que estão sofrendo. E aí surgiu esse tema que eu já vinha pensando nele, porque eu penso que também, muitas das vezes, nós mesmos, pessoalmente, atravessamos situações tão calamitosas nas nossas vidas, que chegamos a desesperar da própria vida. Quantos já passaram por aflições assim também? Amém, a maioria. Tem vezes que a gente passa por tanta situação, tem vezes que a gente passa por tantas circunstâncias diversas de tribulação, que desesperamos da nossa vida. O apóstolo Paulo chegou a declarar isso quando ele passou por uma grande tribulação na Ásia. E aí ele falou da necessidade de um conforto, ele falou da necessidade do consolo do Espírito Santo. E essa passagem aqui que a gente leu em Romanos, também a carta toda de Romanos, ela é interessante, principalmente esse capítulo 8, para mim é uma das passagens mais consoladoras que tem na Bíblia. Se você depois tiver um tempo em casa, eu estimulo você a ler essa passagem, a buscar de Deus a profundidade, a riqueza que tem essa passagem. Ela começa nos apresentando ao Senhor Jesus como nosso justificador infalível. Logo no primeiro versículo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo aqui? Amém. Então ela já vem descortinando isso, ela dá ênfase àqueles que são de Cristo, e esses que são de Cristo, eles têm o Espírito, e uma vez que você tem o Espírito também tem você, é mais ou menos isso que a palavra fala, a grosso modo. Diz também que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas, elas não se perdem, essas pessoas, elas não se abalam, e diz que aqueles que se inclinam para a vida do Espírito, ao invés da vida da carne, receberão vida eterna. Muitos de nós que estamos aqui, graças a Deus, recebemos a vida eterna, mas aqui fica um alerta para, se de repente você está aqui nesse auditório pela primeira vez, ou já veio outras vezes, mas nunca entregou a vida a Cristo, você precisa experimentar dessa graça. Amém? Todos aqueles que experimentaram dessa graça estão satisfeitos, estão abundantes, estão plenamente satisfeitos com a presença de Jesus habitando na sua vida. E aí a gente se depara com o versículo 26, que diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Ao longo da história, a Bíblia expõe uma fraqueza humana em contraste com a força de Deus. Deus se mostra o tempo todo Deus poderoso, enquanto nós somos sua criatura e somos limitados. Eu, muitas das vezes, me sinto muito fraco. Não sei se é assim com você. Há alguém aqui comigo no auditório que algumas vezes na sua vida se sente muito fraco, muito limitado? Cadê? Levanta a mão para eu ver. Gente do céu, pensei que fosse só eu. Essa palavra, então, de hoje é para você, meu irmão, é para você, minha irmã, que se sente limitado nas suas fraquezas. E Deus te conhece, e Deus te entende, tanto é que Ele, no Salmo 103, não precisa abrir, a Bíblia diz assim: Deus conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó. Nós somos pó, nós somos fracos. Apesar da gente espiritualmente já estar numa posição de glória, por causa do sacrifício de Jesus, uma posição que já foi determinada, a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, isso já está determinado, mas no tempo presente isso não aconteceu ainda. No tempo presente, fisicamente, isso ainda não aconteceu, isso contrasta no nosso natural com o espiritual, até que o Senhor estabeleça todas as coisas. Eu estou falando isso baseado em 1 João 3,2, que diz assim: agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Louvado seja Deus. Eu torço por esse dia, torço por encontrar o meu Deus, e ver não só o Senhor como Ele é, mas ver também como eu vou estar transformado em glória diante dEle.
Mas, enquanto isso, a palavra chega também a enfatizar em 1 Coríntios 5,2, que nós gememos nesse tabernáculo terrestre, aguardando o nosso pleno revestimento espiritual, exatamente por causa das nossas fraquezas. Nós temos fraquezas, irmãos, e nós gememos nesse tabernáculo, nessa carne. Dentro de nós há um gemido, há um clamor, para que a gente possa alcançar a nossa redenção total. E que fraquezas são essas? Bom, nós somos muito limitados, somos muito fracos. Nós somos limitados no tempo e espaço, é ou não é? Às vezes a gente quer resolver determinadas coisas, e o tempo vai passando e a gente não consegue. Deixa para amanhã, deixa para outro dia, deixa para o ano que vem. E não conseguimos resolver por causa da nossa limitação de tempo. Somos limitados por causa das doenças. Às vezes você está tão bem, né? O cara está maneiro, está bombadão. Daqui um pouco a doença comete. Eu trabalhava com uma pessoa que ela corria todos os dias e se gabava de correr. E aí ela estava com uma viagem marcada para a Europa na semana seguinte. E ela chegou lá onde eu trabalhava e falou assim para todos os funcionários: eu estou muito bem de saúde. Acabei de fazer meus exames, corri tantos quilômetros hoje, e semana que vem eu estou indo para a Europa. A gente ficou tranquilo. Quando chegou no final de semana, ele morreu atropelado. Então, são notícias que chegam até nós. Nós somos limitados. As doenças, de repente recebemos essas notícias. Nós cansamos. Não existe super crente. Tem alguns crentes que nós conhecemos que eles pensam que são super-heróis. Eles fazem tudo, eles arrumam tudo, eles não descansam. Até Deus descansou. A palavra lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo, diz que depois que Deus fez os céus e a terra, no sétimo dia, o que ele fez? Descansou. E deixou esse descanso para nós. Nós somos limitados na idade. O tempo vai passando, não é isso? Ah, meu Deus, quando eu tinha meus cabelos pretos. Comecei aqui com os cabelos pretinhos. Hoje os cabelos estão branquinhos. Não vou falar não, mas tem muita gente também de cabelo branco, mas que está pintando. Mas não posso entregar. E a gente é limitado pelas rugas, né? Aí um botoxzinho ajuda, né? As mulheres que estão aí com essa ajuda, é bom. Mas a verdade é que nós nos limitamos. E temos outros tipos de fraquezas pelas quais nós travamos algumas lutas. Nós travamos lutas com o diabo, com o mundo e com a carne, é ou não é? É uma luta intensa. Com o mundo, porque o mundo... com o diabo, porque é um ser espiritual. E quem é que tem força aqui contra o diabo, a não ser pelo Senhor? Por isso, que sempre a instrução em relação a guerrearmos com o diabo é revestir-se primeiro de quem? De Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, amém? Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. Nós temos a armadura de Deus para vencer os nossos inimigos, mas em relação à nossa força não podemos. Nós lutamos contra o mundo. Quem é aqui que não luta contra o mundo? O mundo nos assedia o tempo todo. O mundo nos odeia porque somos conhecidos como discípulos de Jesus. Sempre tem gente querendo passar o outro para trás. Sempre haverá perseguições. Quantos aqui não são perseguidos? Perseguidos no seu trabalho, perseguidos muitas das vezes pela sua vizinhança, perseguido por fofocas, calúnias, conflitos familiares. Quem é aqui que não passa? Então existe uma guerra travada. E, finalmente, pela carne, que são as nossas próprias inclinações. Temos várias tendências, só Jesus para nos livrar. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Quantas vezes você já falou para você assim: não, esse ano vai ser diferente. Não, essa semana agora eu vou ficar bem com Deus, vou me santificar, vou orar, não vou brigar com ninguém, vou fazer metas para 2019. A gente começa tão animado, né? Metas, planos para 2019. E você preenche aquele plano, né, com a vontade, com o desejo realmente de realizar. Leitura bíblica, oração, fazemos votos com Deus. A maioria de nós faz voto com Deus, dizendo: não vou mais fazer aquilo que tanto te entristece. Eu não vou mais murmurar. Quando você vai ver, já foi. Não vou ser mais incompreensível com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido. Não vou ser mais incompreensível com os meus pais. E esses votos são votos sinceros. São votos, muitas das vezes, de pessoas que querem fazer a vontade de Deus. É ou não é? Mas
nós temos fraquezas. Temos fraquezas físicas, conforme eu falei, temos fraquezas espirituais e, infelizmente, temos também fraquezas morais. Em relação às fraquezas morais, eu não estou nem acrescentando aqui os pecados que cometemos muitas das vezes, aqueles pecados contumazes que nos prendem, os vícios, as drogas, a mentira, a pornografia, o roubo, porque isso não é fraqueza, isso é pecado. E pecado precisa ser confessado para ser curado, e precisa ser também abandonado. Amém ou não? Nós não podemos confundir fraquezas com pecados. Fraquezas são as nossas limitações. Nós não podemos banalizar a graça de Deus. Existe uma porta aberta para nós, e essa porta é a porta da graça, que foi aberta através do sacrifício de Jesus ali na cruz por nós. Então, em relação aos pecados, nós precisamos entrar nessa porta, precisamos confessar esses pecados deliberados, porque temos o advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo, o justo, amém? E Ele advoga a minha e a sua causa. Por isso que a palavra diz em Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou contar até 3, e você vai repetir com toda a convicção da tua fé, amém? 1, 2, 3. Aleluia! Quantos aqui estão em Cristo Jesus? E a palavra prossegue dizendo, no versículo 26, que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. A intercessão do Espírito em nossas vidas, ela é sobremaneira. Quando aquelas coisas fogem ao nosso controle, nós temos a intercessão do Espírito. Quando as fraquezas elas sobrevêm, temos a força do Espírito. Porque a palavra diz que ele vem intercede por nós sobremaneira. O que a palavra sobremaneira significa? Sobremaneira é além da medida. Sobremaneira é de modo extraordinário. É da mesma raiz daquela palavra de João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira elevada. Deus nos ama de maneira elevada. O Espírito Santo nos ama de maneira elevada, nos ama de modo sobremodo excelente. E ele diz que não fica só por aí, ele geme por nós, ele intercede por nós, geme por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemido? Quem consegue mensurar um gemido? Quem consegue compreender? Quem consegue entender um gemido? Eu trabalhei muitos anos em hospital, já foi contado aqui algumas vezes, algumas peripécias que eu arrumei lá também, não vou entrar em detalhes, mas tinha coisa boa também. E fazia alguns plantões de emergências, plantões de UTI, CTI. Cara, tinha dias que eram terríveis, principalmente nessa época de verão, carnaval, noitada, as pessoas se drogavam, bebiam, e aconteciam muitos acidentes e tal. E na madrugada era terrível, porque a gente escutava uivos de pessoas acidentadas, pessoas recém-chegadas de cirurgia, no pós-operatório. E era terrível, cara. Porque você não podia socorrer, não tinha como socorrer. O que era para ter sido feito, já tinha sido feito. Então, elas gemiam, chegavam a balbuciar. Suspiro, né, profundo, a gente via suspiro profundo como um pedido de socorro. As pessoas não conseguiam falar, mas elas balbuciavam. Elas expressavam alguma coisa, um gemido de dor. E eu quero dizer para você, meu querido, quero dizer para você, minha querida, que essa é a forma como o Espírito Santo age por você, através de você. Quando você não tem força sequer para orar. Quem nunca passou por isso? Muitas vezes você está passando por grandes lutas, por grandes aflições, você está passando por grandes desertos,
Um ambiente como esse, onde você vê muitas pessoas levantando as mãos, tem gente que entrou aqui, não tem coragem sequer de levantar um dedo, quanto mais as mãos, porque está passando por lutas, está se arrastando, está procurando superar as suas adversidades, e nós passamos por lutas tão grandes, é ou não é? Quantos aqui passam por lutas? A gente passa por luta na esfera relacional, passamos por luta na esfera financeira, emocional, saúde, como eu falei, passamos por lutas, conflitos profissionais, que tem momentos, irmãos, que nenhuma palavra nós temos para dizer na presença de Deus. É ou não é? Quantos já passaram por isso? Só lamentamos, só choramos, só batemos na porta e clamamos, Abba, Pai. Tem hora que não tem palavra, só fazemos chorar na presença dEle. E é nessa hora que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele consegue expressar para o Pai, ele consegue revelar para Deus aquilo que você necessita, aquilo que você naquela hora não consegue expressar com palavras, porque só gememos. É exatamente nessa hora que nós contamos com esse auxílio, conforme diz aqui a palavra, contamos com essa assistência do Espírito Santo, que vem em nosso socorro, porque, irmãos, a verdade é que nenhum de nós, talvez hoje aqui, estaríamos de pé. A verdade é que talvez muitos de nós não estaríamos nem vivos, porque, humanamente falando, é difícil aguentar determinadas pressões que vêm sobre nós. É ou não é? Humanamente falando, muitas das vezes é difícil aguentar determinadas lutas pelos quais passamos. O salmista chegou a dizer isso, o salmista diz que se não fosse o Senhor ter estado ao nosso lado, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. Israel que o diga. Salmo 124. Então, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Por que, Israel? Porque se não fosse o Senhor na minha vida, se eu fosse o Senhor na história da minha família, os meus inimigos, eles já teriam me engolidos vivos. E eu sei que é assim com você também. Às vezes a dor é tão grande, às vezes a luta pelo qual passamos é tão forte, a angústia é tão forte, mas eu quero dizer para você que entrou nessa noite aqui, que o nosso Deus está ali juntinho com você, clamando, Abba, Pai. Ele está levando as suas aflições ao Senhor, Ele está intercedendo por você nessa hora. Ele chega diante do Pai e fala, Pai, o que Ele está querendo dizer nessa hora que Ele está chorando é isso, 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 através dos seus gemidos, porque o Pai compreende o Espírito Santo, e a palavra diz aqui que também o Espírito Santo compreende a mente do Pai. O Espírito Santo ora segundo a vontade do Pai. Talvez aquilo que você lamenta como a maior dor da sua alma, talvez aquilo que você hoje entende que é o maior problema a ser superado, quero dizer para você que amanhã poderá ser a grande alegria da sua vida. Eu quero dizer para você que amanhã isso pode ser o seu maior motivo de louvor a Deus. Creia nisso. Deus tem um propósito, meu irmão. Deus tem um propósito nisso tudo. Vamos ler versículo 28. Eu vou contar até 3, porque eu sei que vocês amam, conhecem profundamente esse versículo e adoram proclamar esse versículo. Isso aqui é o versículo para o ano de 2019, amém? Amém? 1, 2, 3, vai. Aleluia, temos certeza, sabemos, temos convicção, a palavra ela não muda jamais. Deus, Ele tem um plano perfeito, cara. E as circunstâncias, por mais variadas que elas sejam, elas não podem mudar esse plano. Alguém já disse, acho que o pastor Cote, né, que Deus tem um plano para aqueles que saem fora do plano. Então, se você errou, se errou o alvo, errou o caminho, Deus tem um plano para você. Amém? Fala para quem está ao teu lado, ó, Deus tem um plano para você. E a continuação desse versículo, que é o 29, diz, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Deus tem um plano, esse plano de Deus coopera com um propósito, e ele serve para nos aperfeiçoar. Aparecermos cada vez mais com Jesus. Quantos querem parecer com Jesus aqui? Isso é bom demais. E esse plano de Deus também serve para nos aperfeiçoar e também para que a gente possa cooperar com outros. A palavra aqui, ela confirma, ela diz que nós sabemos, mas sabemos o que, irmãos? Que algumas coisas, sabemos o que? Que a maioria das coisas, somente as coisas boas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? O apóstolo Paulo teve uma experiência tão tremenda que ele chegou a dizer que essa experiência de ser consolado serve para consolar outros. Ele fala que é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, e com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, podemos o quê? Consolar a outro. Que experiência boa. Quantos já tiveram essa experiência? Deus usa o seu testemunho de superação, você passa por aquela angústia, você passa por aquela aflição, e Deus usa o seu testemunho para abençoar a vida de outros. Deus quer usar o seu testemunho para encorajar a vida de outros, e muitas das vezes, nós que estamos passando por algumas aflições tão conflitantes, você vai ouvir uma outra pessoa, ela está passando por uma situação pior do que a tua. Já passou por isso? E aí você, quando fala com a pessoa, você vai entender o propósito pelo qual você está passando por aquilo. Eu tive uma experiência em 2007 muito interessante. Estava passando por um daqueles processos que só Deus, só Jesus. E aí eu precisei ir no Rio de Janeiro conversar com o Franco. Ele também tinha passado um processo parecido. Mas como que foi interessante, cara. Estava eu e Claudinha lá, falando das nossas lamúrias, chorando, aflito, pedindo ao Senhor ter misericórdia, muda o quadro. E Franco com aquele abraço maravilhoso, só falando, eu sei, eu já passei por isso. Eu sei, já passei por... E aquelas palavras consolavam a gente de uma maneira tremenda, a gente só fazia chorar. Falei, Deus, Tu és tremendo, Deus. A gente vem para cá angustiado e sai daqui leve, jogador. Mas essas circunstâncias, elas servem para isso, porque nós aprendemos que nós somos perdoados para perdoar, somos consolados também para consolar. E acaba que nós, mesmo sendo esse instrumento falho, mesmo sendo esse instrumento imperfeito, que Deus, por sua graça, resolve usar para louvor da sua glória. Deus nos usa em fraqueza, irmãos, para que a glória não seja de homens, mas para que a glória seja única, exclusivamente daquele que é digno. A glória do Senhor, meus irmãos. Por isso a palavra diz que nós temos esse tesouro, que é o depósito de Deus na nossa vida, escondidos em vasos de barro que somos nós. E esse vaso precisa ser quebrantado mesmo, para que Deus se manifeste através das nossas vidas. Estou terminando. Nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo esculpidos, nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus. Eu quero dizer para você que em tudo que você está passando, toda essa tormenta, Deus está trabalhando a sua vida para que você tome a forma de Cristo. E esse é o maior benefício, cara. Esse é o maior benefício, a gente precisa entender isso. Deus está trabalhando a nossa vida, o nosso caráter, para que o nosso caráter se conforme ao caráter de Cristo. Não fuja disso, não fuja dessa pressão, encare essa pressão, é difícil, eu sei, mas é necessário. Eu, enquanto estava compilando esse tema, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos quando me converti, e o nome do livro era O Caráter Cristão. Não sei se alguém aqui lembra, era do Rodovalho, um dos primeiros livros que ele lançou, e a capa desse livro tinha um escultor com uma espécie de formão lapidando uma imagem. Muito interessante, como se fosse Deus Todo-Poderoso lapidando a nossa imagem segundo a imagem de Cristo. Então deixa o formão de Deus trabalhar. Amém? Quem aqui vai deixar o formão trabalhar? Deixa esculpir, cara. Vou falar para você, dói demais.
Eu não estou falando de alguém como que está aqui diante de você, que já superou um montão de coisa e está 100%. Meu Deus, tem misericórdia. Dói demais, a lapidação de Deus dói demais, mas o resultado é muito glorioso. Então tenha certeza que as lutas, tenha certeza que as angústias, até mesmo os fracassos que você passa, até mesmo as limitações que você está passando, elas estão cooperando para um propósito. E eu quero abrir um parênteses aqui, dizendo para você que se aquilo que você anseia ainda não aconteceu, né, às vezes nós pedimos a Deus uma determinada situação, essa determinada situação não vem, e a gente chora, e a gente angustia, e a gente bate na porta. Eu quero dizer para você aguardar, espera, pois, confia nele, espera, pois, no Senhor, aguarde o tempo certo. Se não aconteceu é porque ainda não está no tempo de Deus. A palavra diz aqui em Romanos que nós não sabemos orar como convém. Às vezes as nossas orações, elas são fora do propósito de Deus. Ainda não chegou aquele momento. Nós, como falhos que somos, muitas das vezes nós pedimos pedra no lugar de pão. Muitas vezes pedimos escorpião no lugar de peixe. É isso que Deus vê. Deus enxerga muito mais lá na frente. E aí, às vezes, as coisas não acontecem, a gente chora, sofre, e tem muita gente que desiste da caminhada nesse momento. Eu quero dizer para você, não desista do processo. Tem muitas pessoas que oraram por um casamento, sonhavam com um casamento, foram diante de Deus. Senhor, me dá um casamento, me dá um casamento. Hoje o casamento se tornou uma lamúria. Hoje o casamento se tornou motivo para apostatar. Você não vê mais o casal no meio da vida da igreja. Isso é uma realidade. Tem muita gente que orou por emprego, orou por sua profissão. Ah, eu quero isso, eu quero fazer faculdade. Nós não somos contra, logicamente, até abençoamos, desde que tenha propósito. E muitas vezes a pessoa consegue a sua profissão e ela também some da vida da igreja. Trabalha e faz da profissão a sua vida, o seu ego, o seu altar. Quantas vezes pedimos algo que pensamos ser a solução dos nossos conflitos e eles tornam os nossos conflitos mais agravantes ainda. Mas eu quero dizer para você, tenha fé, meu irmão. Tenha fé, porque os caminhos de tormenta pelos quais nós passamos são necessários para o crescimento, a fim de que sejamos conformados à imagem de Jesus. Eu quero ser conformado à imagem de Jesus. Quantos querem serem conformados à imagem de Jesus? Amém. Tenha bom ânimo. Saia daqui nessa noite assim com esse sentimento, com esse pensamento. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu querido. Tenha bom ânimo porque você não luta sozinho. Você não está lutando sozinho. Tenha coragem de recomeçar. A palavra para você hoje é coragem, você não está só. O Senhor diz lá em João 14,16 que Ele rogará ao Pai e Ele vos dará o Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor. O Espírito Santo está em você, meu irmão. Ele habita em você, tenha bom ânimo. O Senhor vai fazer com que toda essa situação que você passa, ela vai ser revestida em bênção. Pode suportar, pode confiar que Deus, Ele está forjando, Ele está lapidando o caráter de Jesus em nossas vidas. Amém? Que você seja consolado com essa palavra. Quantos aqui recebem essa palavra no coração? Quantos aqui acreditam que precisavam dessa palavra? Amém? Eu quero orar, mas antes de orar eu quero refletir numa canção que já tem um tempo ela vem mexendo comigo. E semana passada eu falei até com o Tiago, essa canção quando entrou na reunião parece que foi um ápice de glória. E ela fala exatamente isso que a gente está falando aqui. Fala das nossas limitações. Fala das nossas fraquezas. Mas que apesar dessas limitações, apesar dessas fraquezas, existe uma porta de graça aberta para nós, que é a presença do Senhor nos chamando, nos conduzindo, é o Espírito Santo nos fortalecendo e conduzindo à vitória,
ainda que a gente não veja e ainda que a gente não entenda. Eu quero que você medite nessa canção e a gente vai orar em nome de Jesus. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade
Quantos precisam de Jesus aqui? Eu quero orar por você. Orar por aqueles que precisam de Cristo, por aqueles que ainda não experimentaram essa graça, de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que você tem diante de você um advogado junto ao Pai. Se você nunca recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, gostaria que você viesse aqui à frente. A gente quer te abraçar. O Espírito Santo quer abraçar, quer consolar você através dos irmãos que estão aqui, que vão orar por você. Por isso, sai do seu lugar, pede ajuda a alguém. É importante isso. Mas pode ser o momento mais especial, com certeza, o momento mais especial da sua vida. Eu quero orar também por você também, meu irmão, que está passando pelas essas lutas, por essas aflições, as lutas que estão doendo, que estão sendo um desafio. Muitas pessoas levantaram aqui as mãos, né? São sinceras para com Deus, no sentido de dizer que estão passando por essa tribulação, por enfermidades, por doenças. Eu quero orar por você também. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Você vai sair daqui com a convicção de que essas lutas, elas estão forjando a imagem de Cristo. Você que está lutando contra toda a adversidade, eu quero orar também por aqueles que já desistiram de lutar. O Espírito Santo falou comigo hoje pela manhã que pessoas aqui desistiram de lutar. Elas não entenderam que esse processo era um processo de aperfeiçoamento, era um processo onde Jesus está lapidando a sua vida, e desistiram. Eu quero dizer para você que o Senhor nessa noite, Ele te reanima, Ele te consola, Ele faz você voltar do lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é da vontade de Deus. Também eu quero orar por aquelas pessoas que se cansaram lutando sozinhos. Tem pessoas aqui que lutaram nas suas próprias forças, pedindo algo a Deus, pedindo, e Deus não está dando, porque não é o momento de Deus. Eu gostaria que você compreendesse que precisa acontecer algo segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Se Deus não te deu ainda aquilo que você precisa, no sentido de libertação, no sentido de bênção, é porque não está no momento ainda. Eu quero falar para você que Deus vai te dar hoje, através dessas orações, um espírito de confiança. Confia nele, espera pois no Senhor. Aquelas pessoas que se cansaram de lutar sozinho, eu quero dizer que o Espírito Santo, Ele quer interceder por você. Abra a tua boca nessa hora, em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo fale com Deus por intermédio de você, porque Ele vai levar exatamente para Deus aquilo que você mais necessita, aquilo que você precisa. Vamos ministrar essa canção, e enquanto ministramos, você que ainda está lutando aí, por favor, alguém ajude essa pessoa. Se você trouxe alguém, você percebe que essa pessoa precisa de um apoio, ela está lutando contra Deus, traz ela aqui, porque hoje, com certeza, é a noite da libertação dela, é a noite do recomeço para ela, porque ela vai ter uma experiência poderosa aqui, com a presença, com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa viva, que quer fazer morada na tua vida, que quer compartilhar desses momentos, até mesmo os momentos difíceis que você passa. Ela quer compartilhar com você. Saia do teu lugar, abra o teu coração, que o Senhor fará maravilhas nessa noite na tua vida, em nome de Jesus. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar,
eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Aleluia. Ore, 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 ore aí onde você está. Ore, ore. Ore, ore, ore. Permita que o Espírito Santo quebre as cadeias. Permita que o Espírito Santo faça você superar essa condição que você está vivendo hoje. Deixa Ele permear teu coração de esperança. Ore, 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 ore. Ore. Deixa o Espírito Santo fluir de dentro de você. Não há barreiras para que você flua. O Espírito Santo habita dentro de ti. Ó Deus, nós oramos para que nossos irmãos possam experimentar, Senhor, algo diferente de Ti, Senhor, a partir dessa noite. Pessoas que estavam fracas, pessoas que estavam abatidas, desencorajadas, desanimadas, Senhor, levanta-os nessa noite. Levanta-os mais do que nossas palavras podem fazer. O Teu Espírito Santo, o Senhor, pode agir, nós cremos nisso. Tens liberdade para fluir, para tocar os corações, liberdade para tocar as cadeias, liberdade, Senhor, para dar condição de um recomeço na Tua presença, Senhor. Tira toda a culpa agora, tira toda a vergonha. Às vezes nós temos vergonha de recomeçar contigo, Senhor, mas o Senhor não tem vergonha de nós quando nós confessamos. Por isso tira agora, Senhor, toda a culpa agora, em nome de Jesus, e recomeça com cada um aqui. Pessoas aflitas, pessoas desesperançosas. Eu não sei, ó Deus, pelo que, o que elas passam, mas o Senhor sabe melhor do que eu, o Senhor sabe até melhor do que elas mesmas, Senhor. Por isso o Senhor intercede por nós, interceda agora, Senhor, interceda agora, Espírito Santo, por essas pessoas, em nome de Jesus. Leva a carga dela ao Pai, Senhor, e eu tenho certeza que o Pai vai retornar com aquilo de que elas necessitam nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que saiam daqui confortadas, que saiam daqui consoladas, que saiam daqui reanimadas, Senhor, para um novo começo na Tua presença, Pai. Nós como igreja de Jesus, nós profetizamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo caia sobre cada vida aqui nessa hora, Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo da verdade, Senhor, em nome de Jesus, e conduz aquelas pessoas para o caminho que o Senhor deseja que elas trilhem, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, nós quebramos as cadeias, nós quebramos as maldições, Deus, nós quebramos toda palavra contrária, toda palavra frívola, toda palavra negativa, palavra de maldição. Nós te repreendemos e te derrubamos nessa hora, em nome de Jesus. Sejam livres, livres. Sejam cheios do Espírito Santo. Confie no Espírito Santo. Saia daqui confiado, irmão, irmã, na grande obra que Deus vai fazer na tua vida e por intermédio da tua vida, através do Espírito Santo Consolador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar aquele refrão que você me encoraja. Eu queria que você que está aqui na frente, você está abraçado por alguém aí, levante suas mãos com fé e vamos cantar esse refrão. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco,
quando estou caído. Eu quero ouvir as vozes, quero ouvir as Você vozes. me levanta. Isso, fala com fé. Seja transbordante de fé. Mais uma vez, mais uma vez. Quando eu não posso. Quantas vezes nós não conseguimos? Quantas vezes estamos fracos? Quando estou caído, Você me levanta. encoraja, você me dá forças. Vamos voltar no refrão de novo. A igreja toda, vai. Quando eu não posso. Levanta as mãos e declare. Quando não consigo. Quando eu estou fraco. Declare com fé. Declare com fé. Declare com fé. Você me levanta e me encoraja. Você me dá força. Você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, Quantos sabem disso? Pode declarar. Eu sei. que a sua graça é pra Saia daqui ciente disso. mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor por sua bondade? Amém. Tu és fiel, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Glórias ao santo nome de Jesus. Obrigado pelo teu Espírito Santo Consolador. Que seria de nós se não fosse teu Espírito, Senhor? Aleluia.